O Internacional acaba de confirmar a sua primeira compra para a temporada de 2026. Thiago Maia recebe sondagem e pode deixar o Internacional. O presidente Alessandro Barcelos confirmou uma contratação e falou sobre a possibilidade de uma rescisão contratual. E a gente vai falar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Muito bom dia, galera! Estou de volta aqui no canal nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro, o último dia do ano de 2025. E a gente tem muita coisa para abordar porque o Inter se movimentou de fato bastante nas últimas horas. E eu quero começar, pessoal, trazendo a informação que a gente havia falando aqui no canal há bastante tempo e que se concretizou nas últimas horas. A compra do zagueiro Vitor Gabriel junto ao Sport. O Inter fez o pagamento dos 3 milhões de reais à vista por 50% do jogador. O Sport já recebeu esse valor e agora Vitor Gabriel é jogador do Internacional. A negociação, pessoal, no entanto, ainda deve continuar. O Inter tem interesse em adquirir uma porcentagem ainda maior do jogador e vai conversar com o Sport nos próximos dias. Uma compra de um percentual maior do que os 50% que o Inter está adquirindo por somente 3 milhões de reais. O que eu pude apurar, pessoal, em relação ao Vitor Gabriel é que ele deve assinar um contrato bem longo, tá, com o Internacional. O que me falaram é um tempo de 4 a 5 anos. Não se sabe exatamente ainda o tempo desse contrato, mas o Vitor Gabriel deve ter um vínculo aí bastante longo com o Internacional, que não significa que ele vai permanecer durante todo esse tempo, mas é um contrato que resguarda o clube, pelo menos, de alguma investida de outro rival. Então, finalmente, essa compra foi concretizada. Como eu vinha dizendo para vocês, o prazo era hoje, até o dia 31 de dezembro, e o Inter aí, nas últimas horas do ano, confirmou a contratação à vista com o pagamento dos 3 milhões de reais. O presidente Alessandro Barcelos, pessoal, deu uma última entrevista em 2025 falando principalmente sobre a próxima temporada, sobre as mudanças feitas no departamento de futebol e sobre a possibilidade de contratações para a próxima temporada. Essa entrevista foi para o pessoal de GZH, portal GZH, que fez essa entrevista com o presidente do Internacional. Vou pegar aqui, pessoal, no meu notebook, algumas anotações que eu fiz dessa entrevista para a gente destacar alguns pontos que eu considero bem importantes para a gente citar e para o torcedor estar também antenado. O primeiro ponto é que o presidente falou abertamente sobre Fabinho Soldado. Embora essa contratação não esteja anunciada oficialmente pelo clube, a gente sabe, o Fabinho já vem trabalhando nos bastidores como dirigente do Internacional. E o presidente, nessa entrevista, ele não teve nenhum pudor e confirmou a contratação aí do Fabinho Soldado. Diz que é um profissional que tem muito conhecimento de mercado e que está ajudando bastante e vai ajudar bastante também na próxima temporada. Ele falou também sobre essa importância na reformulação do departamento de futebol, que era importante mudar, ter novas peças, novas cabeças pensantes. Destacou também o trabalho do Abel Braga, que tem sido bastante importante também nos bastidores, e está apostando bastante nessa dupla, né? Fabinho Soldado, Abel Braga. Tem outros dois profissionais que foram também destacados pelo presidente, o Felipe D'Alegrave e o Caco Sobrinho. São nomes que a gente já vem falando aqui também no canal, que ganharam um protagonismo ainda maior com o Inter nesse mercado, sem ainda um executivo antes da contratação do Fabinho Soldado. Então, esses dois profissionais também integram esse novo departamento de futebol do Internacional, que deve ficar apenas nesses nomes, tá? O presidente até lá atrás cogitou a possibilidade de ter um terceiro nome, se cogitou o Alex Brasil, que trabalhou com o Fabinho Soldado no Corinthians, mas o departamento deve ficar mesmo com Abel Braga, Fabinho Soldado, Felipe D'Alegrave e o Caco Sobrinho como gerente de mercado. O presidente também citou e falou sobre o novo técnico, né? Paulo Pesolano, as primeiras impressões nos primeiros dias de trabalho. Ele disse que o Pesolano é um cara muito intenso,
que trabalha bastante, que é importante nesse momento deixar o futebol com pessoas que entendam, profissionais da bola, e aí ele citou o Abel Braga, o Fabinho, o próprio Pesolano, são caras que vão ter autonomia para trabalhar. É claro que não é aquela coisa, né, de entregar a chave para o técnico contratar. Não, não é isso, mas o Pesolano ele vai ter um papel bem importante nesse processo de contratações do Internacional. Aliás, pessoal, falando sobre contratações, o presidente citou mais uma vez, ele já tinha falado na entrevista coletiva antes aí do final do ano, e ele voltou a repetir. O Inter está focando principalmente numa mudança no fator físico da equipe. O Inter identificou ao longo da temporada que fisicamente o grupo tinha muita deficiência. Então, em determinado momento, pessoal, quando a gente pensou na possibilidade do trabalho, quem sabe, do Paulo Paixão ser ruim, ou o trabalho físico do Diego Pereira não surtiu tanto efeito, o diagnóstico interno do Inter é diferente, de que, na verdade, o grupo de jogadores não tinha uma característica de ser um time físico. Isso acabou pesando, né, ao longo da temporada, até porque as contratações foram bem equivocadas, o Inter não tinha um banco de qualidade, não tinha peças de reposição, então os titulares acabavam se esgotando ainda mais. Então o Inter visa também essa mudança no fator físico da equipe para a próxima temporada. O presidente também citou, pessoal, as vendas, né? Falou sobre a venda do Vitão, que o futebol brasileiro vive um novo momento, que as transações entre os clubes vão ser cada vez mais comuns. O presidente citou a proposta, inclusive, do Flamengo para ter o Caio Jorge do Cruzeiro, jogadores saindo para o Palmeiras, do mercado interno. Então, esses dois clubes, eles realmente vão começar a tirar os destaques dos outros clubes. E é nesse contexto que o presidente vê a saída do Vitão, claro que também muito por conta da dívida envolvendo o Thiago Maia, e essa foi uma questão bem importante para que esse negócio acontecesse. O presidente também citou o pessoal Bruno Gomes, que é um jogador que está sendo bastante assediado também nesse momento no mercado, disse que não tem jogador inegociável no Inter, se tiver uma proposta boa para o clube, irrecusável, o Inter vai fazer o negócio, então não descarta a saída de nenhum jogador, mas diz que o clube quer manter o Bruno Gomes, que não chegando uma proposta considerada irrecusável, o Inter vai manter o jogador para a próxima temporada. E o último ponto, pessoal, que eu gostaria de destacar da entrevista exclusiva, do presidente, é a questão da Alfa, porque o presidente confirmou que os pagamentos estão atrasados, uma informação que a gente também trouxe aqui no canal, pagamento de outubro, de novembro e também de dezembro não aconteceram. E o Inter notificou a empresa, notificou a Alfa para que esses pagamentos fossem feitos, e o Inter não descarta uma rescisão de contrato. Na verdade, essa é a tendência, tá? Porque a Alfa tá com muita dificuldade, são mais 2 anos de contrato que o Inter tem pela frente com essa empresa. Então, se no primeiro ano já está tendo todos esses problemas, imagina lá para frente. Então, a tendência mesmo é de uma rescisão de contrato aí nos próximos dias, e o Inter em busca de um novo patrocínio master para as próximas temporadas. Quero fechar esse vídeo, pessoal, falando sobre Thiago Maia, porque esse é um jogador também que pode ser negociado nesta janela de transferências. Apesar da dívida que foi quitada junto ao Flamengo, o Inter vê com bons olhos uma saída do Thiago Maia. Por quê? É um jogador que tem contrato somente até o final desse ano, do ano que vem, no caso, né? Ele tinha uma situação bem parecida com a do Vitão. Se não fosse vendido agora, se não for vendido agora, pode, no meio do ano, assinar um pré-contrato com outra equipe e acabar se transferindo de graça no final da temporada. O Inter também tem apenas 50% dos direitos econômicos, comprou apenas metade junto ao Flamengo, os outros 25% são do Lille e outros 25% do próprio Flamengo. Então o Inter vê com bons olhos essa possibilidade de saída do Thiago Maia, talvez seja a última oportunidade de fazer algum dinheiro com esse jogador. O Monterrey do México, pelo que informa o meu colega Lucas Dias, é um clube que consultou informalmente a situação do Thiago Maia junto aos seus empresários. Não chegou nada ainda ao Internacional, mas houve esta consulta ao staff do Thiago Maia
para saber condições de um possível negócio, interesse de jogar no futebol mexicano. Tudo isso, o Inter ainda não recebeu proposta, mas pode receber aí nos próximos dias. Além disso, a gente sabe que há um interesse do entorno do Thiago Maia, digamos assim, e do próprio jogador, de jogar no Santos. Isso quase aconteceu ao longo da última temporada, não foi possível por conta aí de problemas também financeiros do Santos, mas é possível que uma nova investida da equipe santista aconteça nessa temporada. E o Inter promete aí facilitar uma saída, claro que não liquidar o jogador no mercado, mas tentar pelo menos recuperar esse investimento aí que foi feito de 4 milhões de euros em 50% apenas do Thiago Maia. Tá certo, pessoal? Deixe seu like nesse vídeo se você gostou, um vídeo com muita informação. Fiz aí um baita resumo também na entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!